Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Opinião. Você sabia que mais de 40 mil trabalhadores já foram resgatados da zona rural em situação parecida com a de escravidão? Os dados são do Ministério do Trabalho. A pesquisa começou a ser feita em 1995. Para saber o que as autoridades têm feito para combater este crime, o programa Opinião entrevista o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dejailson Martins Rocha. Procurador, esse problema do trabalho análogo à escravidão já vem se arrastando há algumas décadas. Quais são as maiores dificuldades que os senhores enfrentam no combate a esse crime? Bom, eu diria que a principal dificuldade é a questão cultural. O Brasil foi o último país das Américas a erradicar a escravidão e um dos últimos países do mundo ocidental. Então, demorou muito a haver uma mudança, ainda demora muito a haver uma mudança de cultura na área rural sobre como é lícito, como é correto, o que se pode cobrar de um trabalhador e que condição que deve ser dada para esse trabalhador, um trabalhador livre, né? A questão da escravidão ter sido muito longa no Brasil fez com que se arraigasse no campo uma naturalização da exploração do trabalhador. Se achar que o homem pode ser colocado para trabalhar de qualquer maneira, né, como um animal, pode ficar alojado de qualquer forma, às vezes ao próprio tempo, apenas uma lona, um plástico cobrindo ele da chuva, das intempéries. Não precisa ter uma água potável, pode beber água de qualquer lugar, a comida de qualquer forma. Então isso tudo ficou muito arraigado no nosso campo, a se achar que isso é natural, que é assim mesmo, né? E que o trabalhador ele pode ser explorado dessa forma, como às vezes o próprio empregador no campo, no meio rural, ele tem condições peculiares de vida, já está habituado a um determinado sistema. Se entende que, bom, na hora que ele se transforma no empresário, ele começa a produzir, né, comercialmente, ele pode continuar tratando o seu trabalhador dessa mesma maneira. Então, a mudar isso aí, entender que não. Quando você explora o trabalho, quando você contrata alguém, você visando lucro com essa atividade, você, em contrapartida, você tem que oferecer um mínimo de condições, né, de conforto, de segurança, para que esse trabalhador possa desenvolver sua atividade de uma forma coerente com o mundo que nós estamos vivendo, século XXI. Né? Então, essa mudança cultural é a mais complicada de se alterar, né, para que se possa realmente haver uma mudança de condições de trabalho no campo. E também a questão educacional. Né? Essa grande massa de trabalhadores no campo, sem educação formal, sem instrução, faz com que se submeta a esse tipo de trabalho. Né? Porque se o trabalhador ele tivesse uma outra opção, ele não ia se deixar explorar dessa forma. Então, há pouco tempo que houve um grande esforço educativo. Né? Hoje se fala que mais de 95%, 98% das crianças estão na escola. Há 10, 20 anos atrás não era bem assim. Era natural o trabalhador analfabeto no campo. E aí, sem analfabeto, sem qualificação, se sujeitando a essas condições. Então, eu diria que é uma mistura de uma questão cultural, uma herança escravocrata no Brasil, uma baixa educação no campo e um sistema também capitalista que se desenvolveu cada vez mais, vai ficando cruel por conta da globalização, da competição. Né? O parâmetro agora é a China, é a Índia, então se quer produzir com a mesma produtividade e ao mesmo custo de outros países, e aí se tenta, em vez da gente, como não se pode elevar a condição de trabalho desse trabalhador desses países, então tenta se nivelar por baixo, fazer com que o nosso trabalhador produza da forma mais barata possível
e o que o leva a ter que trabalhar nessas condições. Quando o senhor diz que é uma questão cultural, isso significa então que há algumas décadas aí isso já havia essa situação, mas era tida como quase que normal? Então. Exatamente, exatamente. Era naturalizado isso, né? A pobreza, esse desnível, essa condição do trabalho, de colocar o trabalhador ali vivendo quase na mesma condição de um porco da propriedade rural, vivendo quase que dentro de um chiqueiro, isso você achava que era normal. Né? Ele nasceu assim, é uma visão estratificada da sociedade. Né? Existe uma aristocracia, né? Quem nasce melhor, naturalmente deve viver melhor, os seus filhos têm uma determinada condição. E quem nasce naquela situação de indigência, os filhos também vão ser assim, isso é natural, o mundo foi feito assim. Né? Então é uma questão cultural de exploração, herança também da nossa colonização portuguesa, extrativista, né, de se extrair a riqueza da forma mais barata possível para mandar, no caso, para a Europa naquela época. Toda essa cultura, essa maneira de produção, essa forma de produção enraizada no nosso meio rural, levou a essa situação. Só que de uns anos para cá, né, podemos dizer, a partir de 88, a Constituição, chamada Constituição Cidadã, que colocou direitos fundamentais. Toda pessoa humana, desde que nasceu, ela tem direito a uma vida digna. Né? Independente da sua classe social, ela tem um patamar mínimo civilizatório. Direito à moradia, direito à alimentação, direito ao ambiente saudável, direito à proteção contra acidentes. Então, a Constituição de 88 criou esse capítulo todo dos direitos fundamentais, e isso demorou um tempo até que o Estado se aparelhasse para começar a cobrar a efetividade dessa Constituição. Então, depois de 88, você falou em 95, aí os dados seus começam em 95, mais ou menos 10 anos demorou para que o Estado, né, se alterasse a sua forma de trabalhar para concretizar a Constituição de 88. Então, se organizou o Ministério do Trabalho mais, começou a se dar mais, ter uma visão mais crítica em relação a essa situação do trabalho rural, e aí começaram as operações. No começo, muito no interior do Brasil, naqueles rincões, no interior do Pará, naquela Amazônia, né? Uma região que estava sendo desbravada. E aí aquela visão capitalista, ao menor custo possível, desbravada ao menor custo possível. Então, empresários compravam grandes áreas na Amazônia, no Pará, no interior do Maranhão, empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro, que nunca nem foram lá, ou iam às vezes de avião, olhava aquela grande gleba de terra e ia embora, e encarregavam seus prepostos capatazes para formar os pastos. Quais as situações o senhor poderia citar, assim, descrevendo essa situação de trabalho análogo à escravidão? Pois é, no início a gente encontrava muita formação de pasto na Amazônia, né, no interior do Pará, do Maranhão, então desmatando, né, mata, pegava aquela mata virgem lá, tinha que desmatar, e desmatar da forma mais barata. Então iam lá e contratavam esses capatazes, os chamados gatos, que iam no Nordeste, onde tinha aquela massa de trabalhadores nessa condição, de baixíssima educação, sobrevivendo ali, né, sem opção, porque só se sujeita ao trabalho escravo quem está numa situação assim. Quem tem um mínimo de educação, né, educação formal, que já se entende, né, como direitos básicos que um ser humano tem, começa a se enxergar dessa maneira, né, dentro desse patamar que eu estou te falando, e também tem outra opção, não se sujeita. Então, qual é o lugar de arregimentar esses trabalhadores? Aquelas regiões mais pobres, no interior do Maranhão. Então, iam lá, enchiam um caminhão de trabalhadores, levavam para essas regiões, com promessas de que iam ganhar tanto, que iam ter boas condições. Então, o trabalhador seduzido sem outra opção, ia lá, se sujeitava a essa... O estado deles, como que eles eram tratados, as condições oferecidas a eles? Pois é, o caminhão ia lá, enchia de trabalhador, ou um ônibus levava para a Amazônia. Chegando lá, ele via que não tinha condição nenhuma de trabalho, era no meio do mato, da mata. Então eles não tinham alojamento para ficar, eles mesmos tinham que formar ali iam ficar meses trabalhando ali, até formar aquela fazenda toda, desmatar o pasto. Então não havia uma preparação, porque para você oferecer o trabalho a alguém, né, como empresariar um serviço, você tem um negócio, você tem que ter capital. Não existe negócio sem capital. Então quem é o capitalista, o empregador, ele tem que ter um mínimo de capital para se habilitar a ser empregador. Então preparar alojamentos, refeitório,
né? Uma logística para fornecimento de alimento, de água. Tudo isso tem que ser preparado. Você vai receber um ser humano ali que vai trabalhar. Procurador, eu fiz uma matéria há uns 5 anos sobre esse tema e foi denunciado que já houve casos até de lavagem, né? Ser oferecido lavagem, que era coisa destinada aos porcos, para trabalhador comer na zona rural, trabalhador rural. Isso procede? O senhor tem conhecimento? Procede. É inacreditável o que a gente encontra por aí no interior do Brasil, nessas operações de trabalho escravo. Eu já tive a oportunidade de participar de umas 3 ou 4 operações. E você vê, sim, comida estragada, né? A comida que vai ser oferecida não é armazenada da forma correta, carne já meio apodrecida, oferecida. Eu já cheguei numa fazenda, numa frente de trabalho, e o trabalhador ele tinha que caçar a carne, né? Ele caçava a cutia para ele comer, senão não tinha comida. Então, é verdade, água, o trabalhador tem que beber a água do lugar que ele toma banho. Ele toma banho num certo igarapé, naqueles poços ali, é o único lugar que ele tem para tomar banho, e é a água que ele bebe. É a água que ele bebe, não é oferecida água potável para ele. Dormindo, né, embaixo de um plástico preto, daqueles plásticos que não oferece proteção. Quando chove, um vento mais forte vai tudo embora, ele fica ali ao relento. Eles passam meses ali, sem equipamento de primeiros socorros, passa mal, doentes. Já encontramos trabalhadores doentes que ficam ali em geral eles colocam às vezes redes ou dormindo no chão, ficam semanas ali, né? Malária. Ele não é levado dali para um socorro médico, ele fica ali. Então é impressionante o que você encontra por aí, nesses interiores, né, nessas condições. E agora a gente também encontra até na área urbana. Atualmente, até no estado de São Paulo, já se está encontrando trabalho escravo na cidade de São Paulo, trabalho urbano, como imigrantes bolivianos, paraguaios, o pessoal do mesmo sistema vai lá, arregimenta essas pessoas que também vivem em países de uma condição social muito, muito baixa, oferecendo promessas, né, com promessas de alto ganho e boas condições, leva essas pessoas para galpões, para confecção. E eles ficam ali, sem janela, no fundo de galpões, com jornadas de trabalho de 12, 14 horas, costurando. Então você encontra, onde você encontrar um desnível grande, né? Trabalhadores fragilizados, sem educação, condições sem opção de outro trabalho, e o capital, seja por ignorância, em algumas vezes, ou ambição exagerada, você encontra as condições para esse trabalho, condições análogas de escravo. Isso acontece, me parece, de uma forma mais consistente no Norte e Nordeste, mas existe de uma forma geral no país também, né? Sim, no começo a gente encontrava mais nessas regiões do Norte, né, do Brasil, Pará, Maranhão, para formação de pasto, produção de carvão também, e está ligado uma coisa a outra, né? Grandes matas, você tem que desmatar para formar o pasto. E aquela madeira toda do desmatamento, você produz carvão, para vender o carvão. Muito comum o fazendeiro fazer um acordo, até assim, com o empreiteiro que ele contrata, né? Você desmata e, em troca, você vai receber o carvão. Você pode, aquela madeira toda ali, você pode produzir carvão. Aí vai lá, esse empreiteiro constrói fornos para produção de carvão e ele explora o trabalhador, bota alguns trabalhadores, às vezes os mesmos, às vezes outros trabalhadores, desmatando, né, o pasto, e outros produzindo carvão. Meses ali, ficam meses naquela situação. Como eu estou falando, sem uma condição de moradia, sem água, sem alimentação correta e com sistema de dívida, que é um dos sistemas que substituiu aquela bola de ferro que a gente via no escravo antigo, né, que ele era acorrentado. Procurador, daqui a pouquinho nós vamos voltar a esse tema, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas rapidinho a gente volta com a entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dejailson Martins Rocha.
Estamos de volta com o programa Opinião, entrevistando hoje o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dejailson Martins Rocha, falando a respeito do trabalho análogo à escravidão que continua sendo investigado na zona rural de todo o Brasil. O senhor estava falando no bloco anterior a respeito de novas formas, né, que as pessoas estão utilizando, os empregadores, para impor esse estilo de trabalho muito parecido com a escravidão na zona rural. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse assunto. Certo. A visão que a gente tem tradicional do escravo, que a gente estudou nos livros de história, é aquele escravo que estava acorrentado, né? Que vivia acorrentado, uma bola de ferro, não podia sair da propriedade, que tinha aquelas pessoas armadas vigiando. Com a evolução dos meios de produção e no mundo mais sofisticado que a gente vive, existem formas mais sutis. Não há necessidade mais de uma bola de ferro. Existem outras formas de você escravizar o trabalhador, né? Então, a dívida, por exemplo, né? O trabalhador ele é obrigado a comprar suas ferramentas. Muito empregador chega para esse trabalhador, principalmente na zona rural, olha, você vai trabalhar, mas você vai... A foice, isso às vezes ele é surpreendido, ele pensa que vai receber o equipamento. As foices você vai ter que comprar, o machado, e vende a ele, vai anotando numa caderneta os valores daqueles equipamentos, muitas vezes a preços superiores ao que ele poderia comprar no mercado. A alimentação que ele vai comer também vai sendo anotada, porque ele não tem opção de comprar em outro lugar. Ele é levado para lugares distantes, né, e ali ele vai sendo anotado. E eu já, aqui no Espírito Santo, eu peguei um caso uma vez que o próprio vício, o empregador, ele viciando o trabalhador na cachaça, no álcool, no alcoolismo. Então o patrão pagava em cachaça e fornecia de uma forma abundante, no início da prestação de serviço, a cachaça, o empregado viciado no álcool, e o empregador passava a pagar a remuneração com cachaça, né? E anotando aquelas garrafas de cachaça, no final do dia sempre aquelas doses de cachaça, formas sutis de você prender o trabalhador, tirar a liberdade dele, sem precisar botar aquela amarração, aquela corrente, né? Então são formas que hoje em dia são utilizadas pelos empregadores para cercear a liberdade. Agora, também na visão moderna, não é apenas a liberdade que faz com que alguém trabalhe parecido com o escravo. Também as condições. O escravo, se ele não tinha liberdade, mas ele também vivia ali na senzala, né? Comendo sem uma alimentação, comendo restos, sem um alojamento, um lugar para dormir coerente, satisfatório, sem uma assistência médica. Então, se hoje um trabalhador trabalha desse jeito, ele trabalha como escravo. Por isso que o crime fala condições análogas a de escravo. Quer dizer, parecidas como a palavra que você utilizou. Basta que as condições de trabalho nos façam lembrar aquelas condições do escravo. Então, essas duas situações, você tirar a liberdade, muitas vezes, hoje, por métodos sutis, como, por exemplo, segurar os documentos do empregado. Ele chega lá para trabalhar, né, com aquela promessa de um trabalho bom, que vai ganhar bem, chega lá, os documentos são retidos. Às vezes a carteira de trabalho, o único documento que ele tem. E o patrão não devolve o documento. Então, temos que considerar que são pessoas de baixa instrução. Pessoas que não têm um entendimento. Pensam que sem aquele documento ele não pode ir embora, não tem como arrumar outro documento, né? E são pessoas que, apesar de uma baixa condição social, têm a sua honra. Não querem sair devendo para o empregador. Então, são formas dele ficar... O empregador ele vai anotando a comida, vai anotando a ferramenta, e o trabalho nunca vai dando para pagar aquilo. Ele sempre continua em dívida. Ele tem que comer todo dia. Ele paga para trabalhar. Paga para trabalhar. Às vezes chove, passa 3 dias chovendo. Ele tem que comer aqueles 3 dias, mas não tem como trabalhar. Então, o patrão vai anotando ali a alimentação que ele está comendo, e ele não tem trabalho. Você está devendo. 3 dias depois, ele está com uma dívida bem maior. Já houve casos de mortes? Sim. Acontecem mortes. No início, nas primeiras operações, a gente chegava lá e tinha relatos de trabalhadores que morriam, eram enterrados ali. São regiões, aquelas regiões do Pará, onde não tem estado, não tem nem delegacia de polícia. Você, dentro do município de Marabá, por exemplo,
no Pará, você roda 300 quilômetros da sede do município, no mesmo município, por uma estrada de chão, chega numa comunidade lá que não tem uma delegacia de polícia, não tem nada. Então, muitas vezes, naquela época, era mais comum a violência ser usada mesmo, né? O trabalhador que se rebelava, que não queria ou que criava alguma dificuldade ali para o empregador, morria. A gente já recebeu relatos de trabalhadores que morriam. Isso, né? Hoje é menos. Sim, hoje, com toda essa publicidade, a divulgação, né? Programas como esse, por exemplo, que às vezes chegam lá na Amazônia pelas TVs por satélite, né? por parabólicas. Então essas informações vão sendo disseminadas e hoje você já não vê muito. Mas também a gente encontrou em São Paulo, na colheita de cana, trabalhadores que morreram por exaustão, né? Muitas vezes trabalhadores também do Nordeste que são levados para a colheita de cana, um trabalho árduo, um trabalho terrível. O trabalhador passa ali debaixo do sol, cortando aquela cana, colhendo aquela cana que foi queimada, né, para tirar aqueles espinhos, tem aquela fuligem preta, e ele ali com aquele monte de roupa para se proteger, cortando cana. E o sistema de produção, olha, ele ganha por quanto mais produzir, né? Parece muito razoável isso, né? Quem produz mais, ganha mais. Só que o sistema leva esse trabalhador que ganha muito pouco, que a remuneração é muito baixa, e vive em condições muito precárias, faz o trabalhador ser levado a trabalhar muito além, às vezes, do que ele pode, do que o organismo dele permite. E nós tem relatos de mortes, o trabalhador morre, depois trabalhando 12, 14 horas. Então é um sistema, hoje se discute se esse sistema de pagamento por produção na cana, se isso aí é condizente com a proteção à saúde e à segurança do trabalhador. Procurador, o Ministério Público do Trabalho, temos também o Ministério do Trabalho e temos a Justiça Federal. Todas essas três instituições fiscalizam, atuam no combate a esse crime. Eu queria que o senhor explicasse a função de cada um, ou pelo menos do Ministério Público do Trabalho, como é que vocês entram aí nesse esforço conjunto para combater esse problema. Bom, o mesmo fato, o trabalho explorado em condições análogas de escravidão. Esse fato, ele traz repercussões diferentes. Ele tem a repercussão na área administrativa, né? Existe uma legislação, né, de proteção ao trabalho que diz que determinadas situações, né, que caracterizam esse trabalho em condições análogas de escravo geram penalidades administrativas, multas para os empregadores. Por exemplo, não fornecer equipamento de proteção, não fornecer, cobrar pela ferramenta de trabalho, não pagar o salário no prazo, porque essa é outra coisa também que acontece muito. O trabalhador tem direito a receber por mês. O período máximo que você pode pagar é por mês de trabalho. Muitas vezes eles trabalham, não recebem no final do mês. Ficam 60 dias sem receber. Então também gera penalidade administrativa. Quem aplica a penalidade administrativa é o Ministério do Trabalho, que é um órgão do Poder Executivo, um órgão administrativo. Os servidores finalísticos que fazem esse trabalho são os auditores do Ministério do Trabalho. Então todas as operações têm a participação dos auditores. Só que eles vão lá, autuam, multam, né, quando encontram irregularidade. Eles até fazem um resgate também, porque quando eles encontram essa situação aí, eles têm que fazer a retirada dos trabalhadores dessa situação, e aí o trabalhador ele é retirado dessa situação, e ele, quando é caracterizado essa situação, ele tem direito ao seguro-desemprego, né? Bom, mas aí também é crime isso. A legislação penal entende que essa situação aí, ela vai além da questão administrativa, ela é um crime, e está no artigo 149 do Código Penal, crime, redução a condição análoga de escravo. Bom, a questão criminal, ela vai ser apurada pelo Ministério Público Federal, que é o ramo do Ministério Público que atua perante a Justiça Federal, que também o sistema jurídico entende que esse crime, a competência para julgar, é da Justiça Federal. Então, para cada ramo da Justiça, existe um ramo do Ministério Público, que atua perante essa Justiça. Então, aí o crime, quem julga é a Justiça Federal, e o Ministério Público Federal é que faz a denúncia, oferece a denúncia, né, e vai fazer a investigação. E o Ministério Público do Trabalho já atua na questão civil, né, porque
Também esse fato de reduzir a condição análoga de escravo a condições degradantes de trabalho, ele, além da penalidade administrativa, ele tem que ser resolvido. Não se pode apenas deixar, aplicou a pena, tirou o trabalhador e outros vão se sujeitar a essa condição? Esse empregador pode contratar outras pessoas e colocar para dormir no mesmo alojamento, fornecer essa mesma água? Né? A multa não resolve. O crime vai ser julgado, demora. Então o Ministério Público do Trabalho, ele atua perante a Justiça do Trabalho sob o aspecto civil, com obrigações de fazer e de não fazer. Então, o Ministério Público ajuiza ações civis públicas para que o empregador ele corrija esses alojamentos, né? Pague o salário no prazo legal, sob uma pena além daquela administrativa. Aí o Ministério Público do Trabalho pede à Justiça do Trabalho que condene o empregador numa penalidade superior, caso ele volte a incidir nessas condutas, né? Questão do alojamento, da água potável, dos primeiros socorros. Então, o Ministério Público do Trabalho ele atua perante a Justiça, no aspecto civil, com obrigações de fazer, não fazer e pagar também uma indenização à sociedade. Qual o valor dessa indenização e, no caso de crime mesmo, o senhor tem informação quantos anos de cadeia pode pegar? E nós temos aí mais uns 2 minutos para encerrar o programa. E também casos concretos, como é que tem sido isso na prática? Tem resultado efetivamente em prisões, em punições? Bom, a pena para o crime de trabalho, reduzir alguém à condição análoga de escravo, vai de 2 a 8 anos de reclusão, né? E existe sim condenações no Pará, principalmente, onde ocorreram muitas operações de trabalho escravo, né? E já se tem esses fatos judicializados, muitas condenações. A sua pergunta... Multa. Bom, a multa administrativa, a multa que o Ministério Público do Trabalho pede, a condenação em dano moral coletivo, vai depender muito do caso, da gravidade da situação, né? Aquela condição, você falou aí um exemplo, comendo lavagem. Então, uma situação é essa. Uma coisa é o empregador oferece uma alimentação pobre, insuficiente, mas outra é você chegar lá, o trabalhador está comendo uma comida estragada, uma comida em coxo. Isso, a gravidade é maior, isso vai repercutir na indenização. Outra coisa que também vai repercutir é a condição econômica do empregador. Você encontra um empregador que é um pequeno proprietário lá naquela região, que também aprendeu a trabalhar daquele jeito, né, e não tem porte econômico para pagar uma condenação maior. É uma situação, o valor vai ser menor. Agora você encontra um grande empresário, né? A gente tem casos de grandes empresários que tem, aqui no Espírito Santo mesmo, grandes empresas, grandes empresários já se encontrou nessa situação. Ou lá no Pará, o empresário está lá em São Paulo, dono de grandes conglomerados financeiros, exploram o trabalho escravo. Aí a indenização é bem maior. No Espírito Santo, 1 minutinho para acabar o programa. No Espírito Santo, queria que o senhor fizesse um resumo da situação verificada aqui no estado. Bom, no Espírito Santo nós encontramos essa situação principalmente na produção de carvão, no norte do Espírito Santo. Já encontramos casos na produção de carvão. No corte de eucalipto, isso está crescendo muito no corte de eucalipto, né? O Espírito Santo, nas últimas décadas, aumentou muito a produção de eucalipto, seja para a produção de celulose, seja para a produção de madeira. E aí o que acontece? Essas grandes propriedades com eucalipto também se faz isso. Contrata-se alguém para cortar esse eucalipto e da maneira mais barata possível. Então nós já encontramos aqui na produção de pinos, para a produção de caixas, madeira para móveis, pinos para móveis, também essas condições. Café também, colheita de café. Então, no Espírito Santo, sim, temos encontrado essas situações. Já houve prisão, multa? Prisão, eu não tenho essa informação. Como eu te falei, a questão criminal é do Ministério Público Federal, né? Mas já sei de ajuizamento de ações criminais para essas questões. Mas já tivemos indenizações, condenações de trabalho em condições análogas de escravo. O Estado, só para finalizar, em relação ao resto do Brasil, mais ou menos a posição dele no ranking? O Estado não é dos piores, né? Por conta da pequena até dimensão territorial do Espírito Santo, é difícil, a proximidade com grandes centros, com as cidades, não tem essa situação de o trabalhador ficar isolado, como acontece no Pará. Então, o Espírito Santo, eu diria que não está entre... Os piores estados são aqueles do Nordeste, do Norte do Brasil, Pará, Maranhão, Bahia, né? O Espírito Santo está numa situação intermediária.
Procurador, infelizmente o nosso tempo é curto, o tema é muito abrangente, mas queremos agradecer a sua participação aqui no programa Opinião. Lembrando que este programa pode ser visto também através da internet, por intermédio do site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.